Estamos de volta para quem estava com saudades da Tributa Live, toda semana, às 16h30, em dias variados, às vezes na segunda e na sexta, às vezes na quarta e na sexta, a depender do calendário do professor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre a Lei Complementar 194 de 23 de junho de 2022. Ok? Seja bem-vindo, Wilson. Aqui no YouTube, quem for chegando, vai dizendo aí boa tarde. Desculpem o horário, tá? Tava preparando aqui algumas coisas aqui para conversar com vocês. Sempre um dia muito cheio. Jussara, que já segue a gente há muito tempo também, está perguntando: Oi, professor, estimas? Estimas para você também. Como faço para comprar seu livro de execução fiscal, segundo volume? É o meu, eu só tenho um livro de execuções fiscais, tá, Jussara? Que é esse aqui, tá? É você entrar lá no site rpcursostributarios.com e lá tem a parte lá dos livros, você pode entrar lá e você pode adquirir, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, você fala que a gente coloca depois o link por aqui, aí você já adquire direto, ok? Olá, meus amigos. Foi uma maratona grande, viu? Essa imersão tributarista de sucesso. Eu havia prometido 3 encontros, na verdade eu fiz 7. Eu não me lembro de alguém que tenha feito 7 dias aí de maratona de direito tributário. Já vi gente com 4, já vi gente com 5, mas 7 dias falando de prática tributária, de situações atuais. Olha, eu não me lembro, viu? Olha que eu acompanho muitas pessoas também, mas foi extremamente cansativo toda noite, mas o resultado foi fantástico. Fiquei muito grato. Quem inclusive participou aqui da imersão, pode colocar aqui que participou aqui também, tá bom? E o que é que achou lá da imersão, tá? Segunda-feira que vem iremos começar. Oi, Daniel, tava com saudade, hein? Daniel participou também da imersão, não foi? Não foi, Daniel? Eu me lembro de você lá, sempre aqui presente, ok? As pessoas estão chegando aos pouquinhos, aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, certo? E estamos de volta com todos os ritmos aí, para não perder aquele costume, né? Aquele bom costume de 2 vezes na semana estarmos aqui falando de assuntos relevantes do ponto de vista da prática tributária, certo? Aqui a gente só trata de prática tributária. Ok, meus amigos? Deixa eu tirar meu relógio aqui, porque eu sei que eu vou jogar isso aqui para cima, vai bater alguma coisa. E do jeito que eu sou, eu acabei de deixar esse lugar bem bonito para todos vocês. E não quero aí destruir nada, não. Oi, Dalton, tudo bem? Boa tarde a todos. Bem, gente, vamos lá. Hoje, qual é o assunto de hoje? Deixa eu até ler para tratar bem diretamente com vocês, tá? Porque eu digo, fala sobre isso, Marcelo, vai ser o quê? Eu digo, Marcelo, bota isso aí. Marcelo, bota isso aqui. Aí da hora a gente lê alguma coisa e a gente fala aqui de acordo com o nosso conhecimento para vocês. É a Lei Complementar 194, pessoal, de 2022, 23 de junho de 2022. E se essa lei vai ter impacto lá naquela tese lá que todo mundo já fala? Eu já estou cansado de ver gente me perguntando sobre essa tese, Thursday, Thursday, né? Tem gente, acho que parece que só nasceu para falar sobre essa questão de energia elétrica, certo? É uma tese extremamente interessante, tá? Eu acho que com essa lei complementar veio até reforçar. As pessoas já me perguntaram, e agora, com essas mudanças que houveram, principalmente aí as mudanças que essa lei introduziu lá na Lei Candir. Acabou essa tese do Thursday Thursday, como é que vai ficar e não sei o quê. Então, tanta gente já me perguntou sobre isso que eu resolvi gravar uma Tributa Live para falar sobre isso também. Principalmente, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre essa lei complementar 194, né? Qual foi a mudança que essa lei complementar 194, de 23 de junho de 2022, trouxe para o nosso ordenamento jurídico? Ela acrescentou o artigo 18A
ao Código Tributário Nacional, tá certo? Eu tenho aqui um material para falar com vocês, mas eu vou falar de cabeça. Eu acho que a aula fica melhor do que ficar lendo. Eu não gosto muito de, a não ser quando é a mentoria, que a gente tem que passar algumas coisas, decisões, mas aqui a gente vai falando bem informal mesmo, como se fosse quando a gente estivesse conversando aqui, batendo um papo, e não tem ninguém melhor do que ninguém, então somos todos iguais, tá? Então, o que é que aconteceu? Essa lei complementar 194, de 23 de junho de 2022, ela introduziu o artigo 18A ao Código Tributário Nacional, especificando que seriam essenciais, certo? Essenciais, combustíveis, energia elétrica, gás, telecomunicações e serviços de transportes. E como tais bens seriam essenciais, teriam natureza de relevância e essencialidade, sobre tais bens, aí vem os artigos, os parágrafos todinhos dessa lei complementar, ele estipula que, por exemplo, ele diz, olha, como esses bens, energia elétrica, telecomunicações, combustíveis, gás e serviços de transporte são bens essenciais, eles não podem ter alíquotas superiores às alíquotas gerais adotadas por cada estado. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, a alíquota geral, hoje a grande maioria dos estados também é assim, é de 18%. A energia elétrica aqui, a alíquota de energia elétrica aqui é de 25%. Então, essa lei complementar veio informar o seguinte: olha, as alíquotas de energia, telecomunicações, gás, combustíveis e transporte não podem ser superiores às alíquotas gerais de cada estado. Então, como aqui em Pernambuco é 25% alíquota de energia elétrica, então ela não poderia ser superior a 18% que é a alíquota geral aqui do estado de Pernambuco. Aí tem alguns parágrafos que informam, inclusive, o seguinte: ó, se o estado quiser, dessa lei complementar 194 de 2022. Se o Estado quiser, ele pode adotar alíquotas, inclusive, inferiores à alíquota geral, certo? Então, não precisa ser 18% rigidamente, não. Se ele quiser colocar uma alíquota menor, pode, mas não pode ser inferior à menor alíquota adotada pelo Estado como um produto essencial. Então, se a menor alíquota que ele tem no Estado é de 10%, 12%, essa alíquota não precisa também ser 18%, que é muito difícil o Estado querer reduzir ainda mais, né? Ele já está levando uma lapada em muita coisa aí para ele querer, digamos assim, ajudar os consumidores e tudo mais, ele pode até adotar uma alíquota menor. Mas o mínimo que tem que ser é a alíquota geral do Estado. Então, foi isso que a lei complementar veio, certo, introduzir esse artigo 18A ao Código Tributário Nacional, especificando isso. Começou, pessoal. Marcos, tudo bom, meu amigo? Seja muito bem-vindo, tá? Se tem muitos seus depoimentos lá na imersão tributarista de sucesso. Viu? Se você ver alguma aula lá da imersão, você vai ver que você, alguns colegas seus também aparecem muitas vezes lá. Tá bom? Então, vamos lá. E mestre é você, eu não sou mestre, não. Quem é mestre é você que tem mestrado, certo? Eu sou apenas um cara que estuda o direito tributário e vivo do direito tributário todos os dias da minha vida. Então, o pessoal perguntou o seguinte: bem, e outra coisa, uma situação importante nessa lei complementar 194, que diz que ela vai entrar em vigor na data da sua publicação. Da data da sua publicação, que foi 23 de junho de 2022. Porque ela não teria que esperar aquela questão de nonagesimal, de anterioridade anual, aquelas questões da Constituição Federal. Por quê? Porque ela está reduzindo tributos, ela não está majorando alíquotas, instituindo impostos novos, nada disso. Ela está, inclusive, regulamentando, ela está reduzindo a questão da tributação, tá certo? Então, em razão disso, ela entra em vigor na data da sua promulgação, né? Publicação, da data da sua promulgação, que foi dia 23 de junho de 2023. Então as pessoas estão perguntando aí: ah, então quer dizer que a partir de junho, a energia elétrica, a alíquota da energia elétrica, que segundo a lei complementar 194 deve ser no mínimo a alíquota geral do Estado, ela tem que ser reduzida.
Eu entendo que sim, certo? Eu entendo que sim. Aí tem várias correntes que falam sobre isso. Como houve aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal com relação à energia elétrica e telecomunicações no ano de 2021, que eu tenho até lives aqui falando aqui com vocês. Se não me falha a memória, o julgamento começou em fevereiro de 2021, terminou em novembro de 2021. Em fevereiro, ele disse que a energia elétrica foi no estado de Santa Catarina, em uma ação movida pelas lojas americanas, certo? Onde ela justamente questionava essa questão da essencialidade da energia elétrica e pedia que fosse a alíquota geral do estado de Santa Catarina, que era 17. A alíquota que ela pagava também era 25, ou era 27, eu não me lembro. Mas o Marco Aurélio disse que, olha, a Constituição diz que o ICMS poderá ser seletivo. Poderá é uma faculdade, mas diz que quando o Estado adota essa seletividade, ou seja, ele estabelece alíquotas diferentes para várias categorias de produtos, é obrigatória essa questão da essencialidade. E como a energia era essencial, certo? Ele reduzia a energia elétrica das lojas americanas e dava direito à restituição dos últimos 5 anos de 25, era 27 para 17 por cento a alíquota. Então, tudo começou aí, certo? Aí veio aquela decisão de modulação dos efeitos que ninguém entendeu, certo? No final, que foi em novembro, onde ele disse o seguinte, ele lá, né, fez um acordo lá entre os estados, não, realmente é inconstitucional, realmente é indevido. Porém, mas para não causar um prejuízo enorme aos cofres públicos, vamos modular os efeitos até o ano de 2024. Ou seja, ele diz, não pode cobrar, o negócio está errado, é inconstitucional, mas vou deixar cobrando até o ano de 2024. Coisas do sistema judiciário brasileiro, né? Que só Papai do Céu na causa entende isso aí. Qualquer estudante de direito, eu acho que mesmo assim não conseguiria entender. Mas bem, ele tinha decidido que já era essencial a energia e telecomunicações, mas ele modulou os efeitos a partir do ano de 2024. Então, alguns estados já estão reduzindo a alíquota, certo, de energia elétrica em razão dessa lei complementar. Vários estados, por exemplo, Paraíba, aqui do meu lado, eu estou em Recife, aqui na Paraíba, já reduziu também para 18% a alíquota da energia elétrica. Outros estados da federação também reduziram e outros, como o meu estado aqui, não reduziram. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, com relação à energia elétrica e telecomunicações, o Supremo já decidiu que era essencial, tudo bem, mas ele já modulou os efeitos só para produzir efeitos a partir do ano de 2024. Contudo, o Supremo julgou com base na legislação que estava em vigor na época, as situações mudaram. Surgiu uma outra lei complementar, certo? Que teve eficácia imediata e entrou em vigor na data da sua promulgação, que foi a lei complementar que nós estamos estudando hoje, 194 de 2022, certo? Que disse claramente, que acrescentou o artigo 18A ao Código Tributário Nacional e disse claramente que energia, telecomunicações, combustíveis, gás e transportes são bens essenciais e, em razão disso, eles não podem ter alíquotas superiores à alíquota geral de cada estado. Então, tem eficácia imediata, ou seja, se ela entrou em vigor em junho, já em julho já não deveria existir a cobrança, certo, do ICMS em uma alíquota majorada em cima da energia elétrica. Isso é o que eu entendo. Surgiu um fato novo, surgiu uma lei complementar, dizendo que é proibido, é vedado isso, tá certo? Aí o pessoal vem questionar várias situações com relação a essa lei complementar. Aí diz assim, por exemplo, aí teve várias ADINs já, né? Já teve várias ADINs aí dos estados, parece que 11 estados tem lá uma matéria, lá, acho que é no J, ou é no Valor Econômico, dizendo que vários estados se reuniram já para entrar com ADINs, né, para justamente suspender os efeitos dessa lei complementar, mas nada disso está surtindo efeito até o presente momento. Até porque o próprio e duas delas até já foram indeferidas aí essa questão da liminar, certo? Eu não me lembro qual foram os estados, pois o próprios ministros disseram, não, aqui a gente já decidiu que energia elétrica e telecomunicações são bens essenciais. Em razão disso,
A gente não vai ir contra uma decisão que a gente já até deu em regime de repercussão geral. Qual foi esse RE que ele deu em repercussão geral, esse do estado das lojas americanas contra o estado de Santa Catarina? Foi o RE 714.139. Ok? Então, algumas pessoas defendem que com essa mudança, eu também entendo isso, certo? O Supremo modulou os efeitos com relação à energia elétrica a partir do ano de 2024. Ele considerou essencial, mas modulou o efeito e telecomunicações, né? Energia e telecomunicações, mas modulou efeitos até o ano de 2024. Mas só que isso foi no ano passado e surgiu uma lei complementar, certo? Dizendo especificamente introduzindo um artigo no Código Tributário Nacional, tá certo? Que estabelece uma norma geral, uma lei complementar, uma norma geral essa que é obrigatória ser seguida pelos estados, dizendo que tem eficácia imediata e que energia elétrica é essencial e ela não pode ter uma alíquota superior à alíquota geral do estado. Então, em razão disso, certo? Eu acredito, eu fui ver até, eu peguei até por curiosidade para minha secretária, me traz a última conta que eu paguei em julho, porque entrou em vigor em junho, né? Então a última conta que entrou, que eu paguei aqui foi em julho. Aí eu fui olhar, tava lá a cobrança lá de 25% da alíquota de energia, ou seja, aqui no estado de Pernambuco também não cumpriu, mas vários estados estão cumprindo essa questão. Os que não estão cumprindo estão alegando que, com relação à energia elétrica e a telecomunicações, o próprio Supremo Tribunal já disse bem claro na modulação desse RS 714.139, que foi julgado a modulação em novembro do ano passado, 2021, que só iria produzir efeitos a partir do ano de 2024. Então, não vou cumprir isso, vou continuar cobrando a minha alíquota maior que eu tiver sobre a energia elétrica, tá certo? Mesmo o Supremo decidindo que é essencial. Ok? Então, eu aconselho que, com relação à energia elétrica, você entre com um mandato de segurança, com base, inclusive, nessa nova lei complementar, e estipule claramente, e se baseie nela, informando que ela teve eficácia imediata, certo? Pois entrou em vigor no dia 23 de junho de 2022 e diz que produzirá efeitos na data da sua promulgação, tá certo? E diga que tem eficácia imediata, e ela estipulou claramente que hoje a energia elétrica é essencial e que ela não pode ter uma alíquota maior do que a alíquota geral do Estado, e o Estado está ferindo isso, tá certo? Então, com relação ao passado, tá? Com relação essa questão do passado aí, talvez eu acredito que não tenha nada para se recuperar, tá? Por quê? Porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse RS 714.139, foi bem claro, dizendo que, ó, quem entrou com a ação antes do início da decisão, que foi em fevereiro de 2021, tem direito a recuperar os últimos 5 anos, tá certo? Mas quem não entrou, certo? Com essa ação disso aí, não tem direito aí a recuperar nada, porque só vai produzir efeitos, ele modulou até o ano de 2024. Mas com relação a esse fato novo, que é essa lei complementar 194, dá direito a você entrar com mandato de segurança e pedir pelo menos que daqui para frente, certo? A sua conta de energia seja igual, pelo menos a alíquota geral do estado, que é 18% aqui no estado de Pernambuco, e não seja cobrada 25% como é cobrada aqui, está sendo ainda cobrada aqui pelo meu estado. Muitos estados já estão modificando a sua cobrança, vários. Eu já vi que pelo menos aí, eu fiquei sabendo de 7, 8 estados que já estão obedecendo essa lei complementar, estão chiando, né? Estão argumentando, estão que nem menino pequeno batendo aí os pés, mas alguns estão cumprindo, outros não. Os que não estão cumprindo, você entra com o mandato de segurança justamente para que cumpra, né? E não há nada, o pessoal disse, essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque não poderia a União, certo, estipular iria ferir aquela autonomia dos entes federativos, a União iria dizer como é que os estados deveriam proceder com relação à cobrança do ICMS e tudo mais, e a União não pode colocar o dedo no que diz respeito
o que é da competência dos estados, mas ao contrário, não tem norma mais constitucional, no meu ponto de vista, do que essa lei complementar 194, que ela só vem regulamentar, certo? Regular o que já está previsto numa Constituição desde o ano de 2000, 1988, certo? Que a própria Constituição diz que o ICMS será seletivo, certo? Obedecendo a questão da essencialidade de cada situação, de cada produto. Que é um produto que seja mais essencial do que uma energia elétrica, não é? Então, com relação à energia e telecomunicações, alguns estados, como o meu aqui, está protelando, dizendo, não, eu não vou cumprir porque o próprio Supremo foi claro, dizendo que só a partir do ano de 2024. Mas com relação às outras mercadorias que fazem parte lá do artigo 18A do Código Tributário Nacional, que foi introduzido por essa Lei Complementar 194, que são combustíveis, gás e transportes, o Estado já está cumprindo porque não foi objeto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que só falou especificamente da energia elétrica e das telecomunicações. Então, é claro, aí todo mundo está acompanhando. Aqui mesmo do meu estado, a gasolina chegou a R$ 7,29, certo? Agora eu coloquei gasolina hoje, coloquei a R$ 5,60. Então, com relação a esses três outros produtos que não estão na decisão do Supremo, gasolina, quer dizer, combustíveis, gás e transportes, o Estado já está cumprindo, porque o Supremo não falou nada com relação a isso. Mas as procuradorias entraram, todas elas, mais de 11 estados, quando eu li essa matéria a primeira vez, já tinham entrado com a DIN justamente para suspender os efeitos dessa lei complementar 194, mas não estava surtindo efeito. Ok, pessoal? Tô vendo que meu amigo José Carlos aqui entrou também. Boa tarde, José Carlos. Fez parte da última mentoria, né? Marcos fez parte da mentoria antes de você, José Carlos. E o Rômulo, se não me falha a memória, fará parte aí da próxima turma aí também e da próxima mentoria que vai começar na terça-feira. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Daniel também está aqui, né? Então, vamos lá continuar. E com relação ao TUST, a taxa de transmissão de energia elétrica, e ao TUSD, que é a taxa de distribuição de energia elétrica. Como é que fica isso? Mesma forma, pessoal. Aí o pessoal perguntou, não, essa lei complementar também trouxe alterações com relação à taxa de transmissão e à taxa de distribuição de energia elétrica. E aí, melhorou, piorou, vai acabar, reforçou a tese? O que é que aconteceu? Essa lei 190, lei complementar 194 de 2022, ela introduziu o inciso 10 ao artigo 3º, certo, da Lei Candir. A Lei Candir é uma lei complementar, certo, 87 de 96, que regula normas gerais a título de ICMS. Quem é o contribuinte, qual é o faturador, é o fato durador e fato gerador, quem é o contribuinte, quem é o fato gerador, traz normas gerais com relação ao direito tributário, com relação ao ICMS, certo? E a Lei Complementar 194 introduziu o inciso 10 ao artigo 3º dessa Lei Candir, certo? E esse artigo 3º diz: não incidirá o imposto, não incidirá o ICMS, o inciso 10 que foi agora acrescentado sobre tarifa, sobre serviços, ainda bota bem claro assim, sobre serviços de transmissão e distribuição e demais encargos incidentes sobre a energia elétrica. Então deixou bem claro, certo? E lembrando que essa lei complementar 194 diz lá que entra em vigor na data da sua promulgação, ou seja, na data de 23 de junho de 2022. Então, teve eficácia imediata, tá certo? Então, se você pegar a sua conta de energia elétrica, pessoal, hoje mesmo eu peguei a minha só por curiosidade, tá certo? Eu não tenho muitas ações, eu confesso a você de TUSD e de TUST, certo? É uma tese boa, eu defendo a tese,
Muitos alunos meus gostam demais dessa tese. A gente escolhe outras para atuar, né? Tem gente que escolhe essa daqui, tá muito bem por causa dessa tese. Só que muita coisa ficou suspensa, né? Por causa dos recursos lá do STJ, que foi afetado com essa questão do TUST e do TUSD em regime de recurso repetitivo. Isso foi o tema 98, que, meu Deus, 986 do STJ, que afetou alguns RESPs do Maranhão, do Mato Grosso, do Tocantins, para decidir essa questão em definitivo a nível Brasil, porque alguns tribunais estavam concedendo favoráveis, outros não, tá certo? Aí veio essa lei complementar agora e foi bem que foi a lei complementar 194, introduziu esse inciso 10 ao artigo 3º, certo? Dizendo que não incide ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição e demais encargos incidentes sobre energia elétrica. Então na minha concepção, essa lei complementar só veio reforçar ainda mais a tese, certo? Especificando que, é, literalmente falando, que não incidirá mais a tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica, tá certo? Aí as ações que estão lá suspensas, lá no STF, aí o que é que vai acontecer? Você vai continuar suspensas, tá certo? Por causa do regime de recurso repetitivo, mas você pode reforçar essas suas ações. Você pode, é o direito de petição, né? Qualquer momento você pode peticionar dentro do processo, você pode entrar com uma petição informando que em razão dessa lei complementar 194, em razão dela ter uma eficácia imediata, em razão dela ter introduzido esse inciso 10º artigo 3º da própria lei geral, que é a Lei Candim, informando que não incide, que a partir de agora em diante, certo? Nas suas contas de energia elétrica, nas contas de energia, de energia elétrica dos seus clientes, que não seja cobrado o ICMS sobre a tarifa de transmissão e de distribuição de energia elétrica. Se você observar bem, pessoal, hoje eu olhei minha conta de energia elétrica com mais detalhes, né? Aí o pessoal diz assim, isso é, digamos assim, é o que não passa na cabeça de quem tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Digamos assim, chega a conta aqui, eu mando pagar, o pessoal paga aqui para mim, já tem a gente já faz o pagamento de imediato aqui, eu não olho com tantos detalhes sobre ela. Hoje, como fui fazer essa aula para vocês, aí eu fui olhar ela com mais detalhes, até porque eu disse para vocês que eu não entro muito com esse tipo de ação. Eu tenho algumas ações que eu gosto mais, de que eu acho que me traz um retorno, principalmente em recuperação de créditos tributários, um retorno melhor. Tanto é que eu trabalho mais com essas ações com o pessoal da mentoria. Essa daqui é uma tese boa, muitas pessoas oferecem para pessoas físicas, né? Tem uma recuperação também, um valor do passado para se recuperar, mas não foi uma tese que me chamou a atenção, mas é boa. Mas é boa. E eu olhei lá a tarifa de transmissão aqui da minha conta, por exemplo, a minha conta de julho agora não deu tão alta, certo? Mas deu 600 e poucos reais. Desses 600 e poucos reais, mais de 300 reais, certo? Foi 310, alguma coisa assim. Mais de 300 reais era referente à tarifa de transmissão, ou seja, quase a metade da minha conta era referente à tarifa de transmissão. E o ICMS estava sendo cobrado numa alíquota de 25% sobre essa tarifa de transmissão. Então, se você conseguir, na justiça, certo? Que a partir de agora em diante, de acordo com essa lei complementar, também não seja, certo, cobrado o ICMS sobre essa tarifa de transmissão, até porque a lei está bem clara dizendo que não incide, tá certo? Metade aí do ICMS cobrado aí na sua conta de energia vai embora, porque a metade da conta de energia é tarifa de transmissão e o ICMS é pago por ela. Então você já leva à conclusão aí que metade do que você está pagando de ICMS na sua conta de energia elétrica é uma cobrança indevida. Aí o pessoal aí o Estado alega 200 coisas aí com relação a isso, né? É claro, você fica com o Estado puxa a corda para o lado dele, você vai puxar a corda para o lado do seu cliente, né? O que é que ele alega? Várias questões, né? Aquela questão que a União tá se metendo numa competência que é do Estado. Isso aqui eu acho
eu acho fácil derrubar, porque a União não tá estipulando nada de novo. Essa é uma lei modificativa ou uma lei interpretativa? Eu considero que seja uma lei interpretativa, porque a União não está trazendo nada de novo. Ela está apenas esclarecendo, regulamentando o que já é previsto na própria Constituição Federal desde do ano de 1988. Se você pegar, por exemplo, tudo que está lá no artigo 3º da Lei Candir, certo? Que essa lei complementar acrescentou mais um inciso, que foi o inciso 10, dizendo que não vai incidir sobre tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica. Todos os outros incisos, todos os outros 9 incisos já estão previstos na própria Constituição Federal. Não precisaria nem essa lei Candir falar sobre eles. Por exemplo, está dizendo que não incide sobre jornais, periódicos, os papéis utilizados, né, nas publicações de livros, essas coisas todinhas. Isso já é previsto na própria Constituição. Lá no IN2, no inciso 2º, diz que também não vai incidir o ICMS sobre a venda de mercadorias para o exterior. Isso a própria Constituição já diz. Ah, o ouro, quando é utilizado como um ativo financeiro, isso também a própria Constituição já diz. Ah, não vai incidir lá quando for questões de serviços regulamentados pelo município, tal, 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 tal. A própria Constituição Federal já diz isso. Então não precisaria, se não tivesse esse artigo 3º da Lei Candir, por a própria Constituição estabelecer que não incidiria, já não incidiria. Então ela só veio regulamentar, interpretar, dar mais força ainda ao que já diz a própria Constituição. Então esse argumento do Estado que essa lei complementar está modificando, a União está se metendo na competência do Estado, isso tudo são argumentos fracos, pessoal. Eu não vejo sustentação nesse tipo de argumentação, tá certo? É claro que cada juiz é uma cabeça, cada sentença é uma forma diferente. Tem juízes que podem entender o seguinte: olha, agora, com essa clareza dessa lei complementar, isso é uma lei complementar, gente. Então, são uma lei. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal, nessas ADIs todinhas, essas mais de 11 que os estados deram entrada, em nenhuma delas ele concedeu suspensão, concedeu liminar para suspender a eficácia, nenhuma delas, ele negou todas elas. Tá certo? O que mostra a força da lei complementar. Então, alguns juízes vão entender, não, como a lei complementar diz que entra em vigor imediatamente, então a partir de agora adiante já não incide mais e está dizendo que não tem tarifa de transmissão e distribuição sobre não incide o ICMS sobre tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica, a partir de agora adiante não vai incidir mais. Com relação ao passado, ele pode até dizer o seguinte: eu vou aguardar então agora o julgamento do STJ, porque ele diz que deveriam ficar suspensas todas as ações que dizem respeito com relação a isso. Outros, eu já vi questões falando sobre isso também, que mesmo com essa alteração dessa lei complementar 194, dizendo que não incide mesmo essa tarifa de transmissão, tá? Quando o cara dá entrada na ação, ele resolve suspender tudo, para ele é mais fácil do que ficar queimando os neurônios dele para ficar dando alguma decisão liminar. É mais fácil suspender para esperar o julgamento lá do STJ. Isso você pode recorrer com relação a isso também, ou peticionar, dizer, não, mas agora a questão está entrar com embargo de declaração, mas pelo menos a liminar conceda, para daqui para frente não se pagar mais, porque a lei complementar é claro, não é? Então tem várias questões com relação a isso. Mas no meu modo de ver, essa lei complementar já veio regulamentar, esclarecer aquilo que já está na Constituição desde 88 e veio reforçar ainda mais a tese de que não incide realmente o ICMS sobre a tarifa de transmissão e distribuição de energia elétrica. E se você pegar todos os incisos lá do artigo 3º da Lei Candir, que não incide ICMS sobre tal, 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 tudo aquilo já é previsto na própria Constituição. E o inciso 10 seria diferente com relação a isso? É claro que não, é porque já é previsto. Tanto é que o inciso 10 ele fala bem claro sobre o serviço de transmissão, certo? Não incidirá o ICMS sobre o serviço de transmissão e distribuição e demais encargos incidentes sobre a energia elétrica. Sobre serviços, incide ICMS? É claro que não. Sobre serviço incide o quê? ISS, não é? Então, ele trouxe algo de novo,
É a mesma coisa se você chegar para o advogado e perguntar para o advogado: agora, estipular, agora meu escritório esse mês vai pagar ICMS. Aí você vai pagar o quê, ICMS? O que é que eu estou vendendo aqui? Precisa de uma lei para regulamentar isso? Claro que não, porque eu presto serviço. Então, o que for de lei que diga o advogado não paga o ICMS, né? O advogado não paga. Isso eu já sei. Então não está trazendo nada de novo, ele está apenas regulamentando, reforçando a tese. Isso tudo já era previsto na própria Constituição Federal. Então, eu, por exemplo, estou pensando seriamente, eu fiz uns cálculos aqui de padaria, sabe que tudo eu faço cálculo de padaria, e entrar com essa ação, com base, com mandato de segurança, muito simples, não tem dificuldade nenhuma, é só utilizar aí os argumentos aí da Lei Complementar 194, dizendo que ela foi clara, a partir de agora não incide mais, certo? ICMS sobre essas tarifas, tá? E que agora também, e que diante da introdução do artigo 18A ao Código Tributário Nacional, dizendo que a energia, telecomunicações, gasolina não, combustíveis, gás e transporte é essencial e não pode ter uma alíquota maior, que também reduza para uma alíquota, pelo menos geral, não é? Então, tudo isso aqui essas decisões a gente pode trabalhar, certo? Para reduzir muito aí a carga tributária do ICMS. Essas seriam ações movidas, a gente está falando de ICMS, a gente está falando de quem? Do Estado, seriam ações movidas perante aí o Estado, né? Seria a autoridade competente. Ainda acrescentaria lá a, a, a concessionária de energia elétrica no final para que ela fosse intimada para cumprir a decisão lá também quando houvesse o trânsito em julgado, essas coisas todas, pessoal. Ok? Marcos está dizendo aqui na Bahia a alíquota do ICMS da energia é 27. E não foi reduzida, né, Marcos? Não foi reduzida, né? Também, né? Vários estados de livres, com, digamos, de livre espontânea vontade, não, né? Já estão cumprindo essa lei complementar 194 e já estão reduzindo a alíquota também de energia elétrica com base nessa lei. Outros não, como falei. O estado de Pernambuco você vai ter que entrar com ação aqui, justamente porque eles estão dizendo, não, já houve o julgamento, mas modulou os efeitos para 2024. Então eu vou cumprir o que o Supremo já disse, vou esperar até 2024 para poder reduzir a alíquota de energia elétrica, de ICMS sobre energia elétrica. Acontece, reiterando tudo que eu já falei aqui, ocorreu um fato novo, que é o que fato novo é esse? Essa lei complementar 194, que tem uma eficácia imediata na data da sua promulgação, que foi lá 23 de junho de 2023. Ok? Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Olá, Davi, tudo bom? Ficou alguma dúvida com relação a tudo que nós falamos aqui sobre essas introduções feitas pela Lei Complementar 194, que entrou em vigor em 23 de junho de 2022? Vocês entenderam? E vocês, o que é que acham aqui? Certo? Que ela veio reforçar essa questão aí do TUST, a tarifa de transmissão, que não incide o ICMS sobre elas, certo? Ou atrapalhou um pouco a questão da tese? Vocês acham que a partir de agora em diante já não deve existir a cobrança? Que deve esperar o julgamento ainda do STJ com relação a isso? Que agora com a lei complementar 194 já está claro, não precisa esperar o julgamento do STJ em regime de recurso repetitivo, lá no tema 986, que falou do TUST e do TUSD, certo? Que o passado pode ter que esperar, mas de agora em diante já não vai incidir mais o ICMS sobre essas tarifas. De tudo que a gente falou aqui, o que é que vocês acham com relação a isso? Marcos está dizendo que no estado dele ainda continua a alíquota de 27%. Mas vários estados já reduziram, viu? A Paraíba mesmo aqui do lado da gente aí, que você também é aqui do Nordeste, já reduziu. O estado de Santa Catarina também já reduziu, né? O Distrito Federal, não me lembro se reduziu também. Mas vários estados já reduziram a questão disso aí. Mas o remédio ainda, pessoal, é o mandato de segurança, viu? É o mandato de segurança.
E com essas alterações aqui, eu acho que melhoraram muito, certo? Reforçaram ainda mais a tese. Quem já entrou com essa tese aí é do passado, está suspenso lá com relação ao julgamento lá do STJ. Custa nada, do Tust e do Thursday. Não custa nada você, o direito de peticionar é um direito livre, pode ser feito a qualquer momento. Você apresenta uma petição informando que surgiu um fato novo, conhecido do mundo jurídico. Que fato novo é esse? É justamente a Lei Complementar 194, que diz que não vai incidir o ICMS sobre o Thursday e o Tust. Pronto. Então, em razão disso, para que a empresa, para que não seja prejudicada, né, e não haja um enriquecimento ilícito, certo? E também um ferimento ao princípio da capacidade contributiva, previsto no 145 da Constituição, que de agora em diante a empresa deixe de ser cobrada nessas taxas, o ICMS sobre essas taxas. Essas taxas vão incidir, certo? Só não pode cobrar o ICMS sobre ela. Essa é a base da tese, até porque é um serviço, certo? É um serviço de transmissão e um serviço de distribuição. E sobre serviço não se paga ICMS, como todo estudante de direito sabe. Não é isso? Então, pessoal, ficou alguma dúvida com relação à Tributa Live de hoje? Vocês estão muito caladinhos aqui, todo mundo tem alguns colegas chegaram agora, certo? Quem está chegando aqui também, que faz parte aí do grupo da mentoria, que vai começar na próxima terça-feira, então, todos já estão, a grande maioria nos grupos aí formados também, certo? Na próxima terça-feira começaremos a mentoria aí da próxima turma, tá? O Marcos fez parte comigo da segunda turma, não foi de mentoria, não foi, Marcos? E o José Carlos fez da terceira. E tem agora a quarta turma de mentoria também, que está formada aí com muitos alunos, graças a Deus, que fizeram parte aí da, da imersão tributarista de sucesso, que me deixou muito cansado, me deixou muito feliz. Atingimos todas as metas que colocamos para atingir, certo? A equipe maravilhosa que me ajudou também a atingir as metas, tá? Nada na vida vem fácil, me desgastou muito, tive que, além do dia que a gente já sabe aqui que é muito puxado, 8 horas da noite praticamente durante 7 dias, né? É claro que ficamos 4 dias, depois na outra semana terminamos esses dias aí, mas fiz 7 dias de uma maratona exclusiva de prática tributária. Maratona essa que está sendo retirada agora aqui do YouTube, viu, pessoal? A imersão, e vai ser colocado lá para a turma lá que fez que está fazendo o curso, né? Tributarista, seja o advogado tributarista de sucesso. Pois bem, meus amigos, como não existem mais perguntas, já estamos aí a meia hora, um pouco mais aí de Tributa Live hoje, certo? Algumas pessoas estão entrando agora, mas a Tributa Live vai ficar gravada, ok? Eu vou encerrar então a Tributa Live hoje com vocês, pedindo a todos aqui, mais uma vez, só lembrando que se inscrevam no canal, já esquecendo isso, já estava perdendo a prática, né? Deixem o seu like, os seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, isso é muito importante para que a gente possa levar o direito tributário a todos os lugares que nós pretendemos levar. Mostrar aos estudantes de direito, aos profissionais, os colegas advogados, que o direito tributário não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pinta, não. Muito pelo contrário, viu? Direito tributário é prático, o direito tributário é lógico, o direito tributário, eu não vou dizer que é fácil, mas não é complicado e qualquer um pode ser muito bem sucedido no direito tributário. Essa é minha missão de vida, é mostrar para todos vocês que se eu consigo viver exclusivamente do direito tributário, qualquer um de vocês também consegue. Meus amigos, muito obrigado por tudo, obrigado por todos que estão aqui no YouTube, por todos que participaram aqui também do Instagram. Foi muito bom ver colegas aqui como José Carlos, como Marcos e os demais colegas aqui que vão participar comigo da próxima mentoria, tá certo? E até a próxima Tributa Live. Eu acho que o tema da segunda-feira eu vou falar sobre como você utilizar o princípio do não confisco nas defesas em execuções fiscais. A gente utiliza muito isso também. Estava lembrando, poxa, eu falo tanto isso nas minhas petições,
do efeito do princípio do não confisco, que a União, que o Estado tá violando esse princípio, por que eu não gravo uma tributa live só sobre isso? Ok? Tudo em um trabalho de excelência. Obrigado, Ailton. Muito obrigado. Você está sempre aqui conosco também, viu? Grande abraço, Daniel. Grande abraço, Ailton. Grande abraço a todos. A Tributa Live está gravada aqui e até a próxima. Tchau, gente.